dia, irmãos. Continuaremos hoje com a série Firmes em Cristo, tudo bem? Uma série de estudos sobre a carta aos Gálatas. O título da mensagem de hoje é Reconciliação. Semana passada foi escravidão, se eu estou enganado. E, seguindo na mesma linha, falaremos hoje sobre reconciliação. Esse é o título da mensagem. O texto vai de Gálatas capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 20. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigos de vocês, por dizer a verdade. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós te suplicamos, fala conosco através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma rápida introdução aqui, em relação à pregação. Só queria relembrar que a carta aos Gálatas é uma carta circular, escrita para as igrejas da província da Galácia. Não foi escrito para uma igreja especificamente, mas para algumas igrejas de uma região, a região da Galácia. Essas igrejas são a igreja de Listra, de Derbe, Icônio e de Antioquia da Psídia. Igrejas que foram fundadas por Paulo na sua primeira viagem missionária. Isso está registrado em Atos 13 e Atos 14. O propósito da carta é combater a heresia ensinada pelos falsos mestres judaizantes. Só para relembrar, os judaizantes, ou a heresia judaizante, ela ensinava que, junto com o evangelho, você também tem que seguir todos os rituais, todas as práticas judaicas. Se circuncidar, guardar os sábados, as festas e todas as questões dietéticas e por aí mais a respeito da lei judaica. E Paulo escreve essa carta para combater esta heresia. Um resumo rápido a respeito da carta. Nos capítulos 1 e 2, Paulo ele defende o seu apostolado. No capítulo 3, Paulo ele explica o propósito da lei da antiga aliança. Ele explica o porquê da lei. Qual foi o propósito dela? Era apontar para a nova aliança. Era um tutor a nos levar até Cristo, o verdadeiro descendente de Abraão. No capítulo 4, Paulo agora ele faz diversas comparações entre o cristianismo e o judaísmo. Percebam, logo do início do capítulo até o final, ele faz as seguintes comparações. Ele compara os filhos menores de idade com os filhos que são maiores de idade. Ele compara os que são escravos de deuses pagãos e os que agora são conhecidos por Deus. Ele compara os Gálatas no início da sua fé e os Gálatas depois do contato com a heresia judaizante. Ele compara os falsos mestres judaizantes com ele mesmo, Paulo, o apóstolo. Ele faz uma comparação entre Agar e Sara. Ele faz uma comparação entre Ismael e Isaac, e ele vai dizer que é a igreja que é o descendente de Isaac.
e não os judeus segundo a carne. É bom deixar isso sempre bem claro. Há, sim, os judeus espiritualmente, e há também os judeus segundo a carne. E ele vai tratar isso, como nós já vimos, que nem todo aquele que nasce judeu é realmente descendente de Abraão, mas sim aqueles que são segundo a promessa, são espirituais. Ele faz também uma comparação entre a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial. Ele diz que a Jerusalém terrestre, agora, a atual, é isso que ele diz, é escrava, junto com aqueles que a seguem. E nós, a nossa cidade, a Jerusalém celestial. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque nós veremos isso na próxima semana. Entrando na mensagem de fato, há uma divisão aí, que eu coloquei no texto, dos versículos 12 até o versículo 20. Novamente, o título da mensagem é Reconciliação. Nós fizemos aqui 4 divisões. A primeira mostra Paulo suplicando aos irmãos. Isso é interessante, porque é um apóstolo rogando, um apóstolo suplicando, coisa rara hoje em dia. A segunda parte mostra a doença de Paulo, é Paulo doente, e a terceira, ele fala sobre, a terceira parte é Paulo rejeitado. Ele mostra que ele foi rejeitado pelos Gálatas, aqueles a quem ele tinha formado a igreja. E a quarta parte é Paulo sofrendo, ele mostra o sofrimento deles e que agora ele estava sofrendo de novo pelos seus filhos na fé. Pois bem, primeiro ponto, primeira parte, vai no versículo 12, é Paulo suplicando. Veja o que diz o versículo 12. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Percebam, Paulo suplica aos Gálatas que sejam como ele, isto é, libertos da escravidão da lei e livres em Cristo. Vejam só, Paulo aqui, ele diz, irmãos, eu peço que vocês sejam como eu. Ele era judeu de nascimento, fariseu por origem, e aliás, em outra carta ele vai dizer que é fariseu de fariseus, e ele diz que mesmo ele sendo judeu, mesmo ele nascendo debaixo da lei, agora ele está livre da lei. Agora ele foi liberto da escravidão da lei. E agora ele é livre em Cristo. Porém, os Gálatas estão indo no caminho contrário a Paulo. Eles eram escravos de deuses pagãos, e eles eram idólatras. Deus, por intermédio do ministério de Paulo, liberta eles da escravidão, da idolatria, e agora eles estão se metendo debaixo de jugo novamente. Eles estão se metendo debaixo da escravidão da lei, do legalismo judaizante. É bom sempre deixar isso claro. O problema não é a lei do Antigo Testamento, porque Paulo vai dizer isso em Romanos que a lei é boa, a lei é espiritual. O problema não é a lei em si, e sim o legalismo da lei. O legalismo que os judaizantes estavam impondo baseados na lei. Era uma distorção da verdadeira lei. E agora eles estavam se escravizando novamente. E Paulo suplica a eles. Isso irmãos, vejam só. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele formou diversas igrejas em pelo menos 3 continentes diferentes. Ele escreveu cerca de 13 cartas, 13 ou 14, depende se você considera Hebreus, cerca de 13 cartas do Novo Testamento. Ele é Paulo, o apóstolo, mas ele tem humildade suficiente para suplicar a irmãos que estão se desviando da fé. Um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor, aquele que realmente ama as ovelhas, aquele cristão que realmente ama as almas que estão se perdendo, ele não vem com vanglória, ele não vem com soberba, ele se humilha, se for preciso, suplica aos irmãos a que eles voltem à fé verdadeira. E ele diz, meus irmãos, sejam como eu sou. Embora estando debaixo da lei, eu poderia me vangloriar de ser judeu e circuncidado. Mesmo com tudo isso, voltando a Filipenses, ele diz que ele reputa isso como nada, como refúgio.
Meus irmãos, sejam como eu, é isso que ele diz. E ele vai dizer que ele queria que eles fossem como ele, como também ele foi como eles. Ele se tornou como eles. Quando ele esteve com os Gálatas, Paulo não agiu como um legalista judaizante. Paulo, quando esteve a primeira vez com os Gálatas, ali em Atos 13 e Atos 14, ele poderia muito bem agir como os demais falsos mestres judaizantes. Mas quando ele esteve no meio do povo da Galácia, ele não agiu como eles. Ele pregou o Evangelho, ele pregou a verdade do Senhor. Ele pregou a justificação pela fé. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Nós temos o epíteto, nós carregamos a nomenclatura de reformados, alguns preferem o termo calvinistas. Nós cremos nos 5 solas, nós ensinamos os 5 solas, nós cremos na tulipe, nós pregamos a tulipe, nós fazemos pregações expositivas, nós afirmamos que estamos em consonância com os reformadores e os reformadores com os apóstolos e assim por diante. Mas nós podemos sim, mesmo tendo alcunha de reformados, mesmo tendo o título na nossa igreja como uma igreja reformada, nós podemos sim cair num legalismo, sem percebermos. Podemos confiar mais nas doutrinas do que realmente em Cristo e na palavra, e no Evangelho, no poder do Evangelho. Nós podemos sim acabar fazendo acepção de pessoas, mesmo dizendo que cremos no verdadeiro Evangelho. Paulo, quando esteve com os Gálatas, ele não ficou com questões vexatórias, ele não ficou ali suprimindo os Gálatas, ele não ficou como um ditador ou como um fiscal. Pelo contrário, se é que eu posso parafrasear, creio eu, que ele fez como ele fez em Corinto. Quando estive no meio de vós, eu não procurei saber nada, a não ser Cristo e este crucificado. Vejam, ele diz o seguinte, ele confirma o que ele acabara de dizer. Ele diz, meus irmãos, vocês em nada me ofenderam. Mesmo sendo judeu, Paulo não se sentiu ofendido pelo procedimento dos Gálatas diante dele. Veja, Paulo está aqui se comparando, está fazendo uma comparação entre a atitude dele e a atitude dos judaizantes. Paulo, quando esteve no meio deles, ele diz, meus irmãos, a maneira como vocês procederam comigo, em nada me ofenderam. Essa é a questão. Nós temos missionários que nós apoiamos o ministério deles. Participamos de alguma maneira no ministério desses missionários, na China, na França, em Portugal, em Angola. Aliás, irmãos, nunca esqueçam de orar pelos missionários que nós apoiamos. Mas, quando um missionário vai a uma outra localidade, uma outra região, a preocupação primordial dele não é que eles se adaptem ao costume do missionário. O missionário ele não vai para uma outra região, para um outro país, para mudar o costume do povo. E vai lá para pregar o Evangelho, a verdade. E através do Evangelho, a cultura é mudada, a cultura é impactada. Muitas vezes nós podemos cair no erro de, quando pregamos o Evangelho a alguém, vamos partir do princípio errado, ou do ponto errado, vamos nos focar no ponto errado. Vamos focar talvez em questões de costume, em vez de focar na verdade de Deus. Paulo diz, meus irmãos, quando estive no meio de vocês, eu me tornei como vocês, eu agi como vocês, e vocês em nada me ofenderam, mesmo eu sendo judeu. Já do outro lado, os judaizantes, os legalistas, eles queriam mudar o costume deles, mudar o jeito deles. Talvez, não sei, mudar a vestimenta e outras coisas afim, mudar, isso sim, a maneira, até o que eles comiam. Eles
se focaram numa questão legalista, num costume, em vez de se deter em algo que é eterno, que é a palavra do Senhor. Continuando. Dos versículos 13, a segunda parte, é Paulo doente. Os versículos 13 a 15 diz o seguinte: Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com essa alegria? O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Paulo, quando foi pregar aos irmãos da Galácia, ele foi por causa de uma doença, ele estava doente. Há uma discussão muito grande em relação a isso. Há um debate que perdura séculos. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Alguns dizem que quando ele estava ali na região, ele contraiu malária e por conta disso ele acabou enfermo. Outros dizem que é por conta que Paulo ele tinha uma cegueira, que ele tinha miopia. E eles afirmam que isso está próprio baseado na carta, como ele diz, vocês, se possível, tivessem arrancado os próprios olhos. Outros dizem que é porque no final ele diz, olha, vejam só como eu escrevi com grandes letras. Enfim, não sabemos ao certo, não podemos afirmar qual era a doença de Paulo. Algo que podemos dizer é que muitos também afirmam que essa mesma doença é a doença que ele vai citar em 2 Coríntios capítulo 12, que era o seu espinho na carne. Mas a questão é o seguinte, irmãos. Paulo ficou doente. Paulo ficou enfermo. Deus, na sua soberania, utilizou a doença desse irmão para que ele fosse até aos irmãos da Galácia. Ele fosse até a região da Galácia e ali pregasse o evangelho. Deixa eu dizer algo aqui, irmãos. Há um contraste aqui notório. Paulo ficou doente. Deus utilizou ele para curar diversas pessoas. Há uma parte em Atos, que diz que pessoas traziam lenços e colocavam sobre Paulo, e pegavam esse mesmo lenço e levavam a locais distantes, e os lenços que estavam sobre Paulo, que tinham estado sobre Paulo, curavam, expulsavam demônios. Deus usou Paulo para curar diversas pessoas. Mas o próprio Paulo não teve poder para curar a si mesmo. O próprio Paulo ficou doente. Eu não quero, perdoem aqui talvez o jargão, e o linguajar, eu não quero aqui bater em cachorro morto, mas, veja, é um apóstolo que é comprovado, a Escritura afirma que Deus usou ele para curar, e ele mesmo fica doente. Para mim é gritante aqui, irmãos, o contraste entre um apóstolo verdadeiro e os falsos apóstolos modernos que nós temos. Muitas igrejas dessa estirpe, um líder ficar doente é algo vergonhoso, é impossível, é improvável. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci e que era ministro de uma dessas igrejas, e eu conversava com ela, estava muito doente, e ela tossia bastante, e até utilizava lenços, estava muito debilitada, e dizendo, não, porque eu tenho que fazer isso na igreja, porque eu tenho que fazer aquilo outro. Eu disse, você precisa tirar uns dias de descanso, você precisa cuidar da sua saúde. Não, misericórdia, não. Homem de Deus não fica doente, não. Está repreendido. Eu determino que isso vai sair de mim, eu não aceito. Novamente, não querendo bater em cachorro morto, irmãos. Infelizmente, temos muitas
dezenas, centenas de pessoas sendo enganadas, conscientemente ou inconscientemente, de forma ingênua talvez, alguns, com um falso evangelho, um falso ensino da Escritura. Você, eu, nós não somos super-homens e super-mulheres. Somos pessoas carentes, somos pessoas falhas, somos pessoas limitadas, finitas. Não é porque, na sua misericórdia, Deus talvez nos use para falar para algo, para alcançar alguém, para fazer algo que impacte a igreja, seja local ou até mesmo de uma maneira interdenominacional, que isso significa que nós somos superiores ou melhores que alguém, que não estamos sujeitos a doenças, a percas, a fragilidades. Nunca esqueçamos disso, irmãos. Somos totalmente dependentes da misericórdia do Senhor. A doença de Paulo foi uma provação aos Gálatas, pois contrastava com a sua pregação do Evangelho. Olhem só. Paulo, ele está pregando o Evangelho. Ele está pregando que Deus existe, que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que Ele, na sua infinita sabedoria e soberania, Ele usa um homem, ele traz à terra um homem que era o seu próprio filho encarnado. Esse homem era o Filho de Deus, ele morre de maneira injusta e ele ressuscita ao terceiro dia. E agora, crendo neste homem, nós somos salvos da morte, nós somos salvos do pecado, nós somos salvos da ira de Deus. E quem está falando isso é um homem que está acamado. Quem está falando isso é um homem que provavelmente estava tossindo, eu não sei. É um homem que talvez estava com dificuldades de falar, talvez não estava com uma voz potente, estava com uma voz frágil, talvez um homem que estava meio corcunda. Era um homem que estava doente, falando de Cristo. Quando ele fala que isso foi uma provação para os Gálatas, algumas traduções dizem uma tentação, alguns vão dizer que talvez a doença que ele tinha era uma doença contagiosa, ou talvez alguns vão afirmar que talvez era uma doença que era a epilepsia que ele tinha. Mas o que mais parece aqui, provavelmente, é que ele está dizendo o seguinte: a minha doença foi uma dificuldade para que vocês cresçam. Como eu vou crer que esse Deus que você diz tem todo esse poder, se ele não tem poder nem para te curar? Como eu vou acreditar que realmente existe um Deus e ele tem poder para ressuscitar alguém, se esse mesmo Deus não tem poder para te livrar das doenças? Nós não cremos em Deus. Nossa fé em Cristo não está baseada e não tem que estar baseada em coisas que Deus faz ou pode fazer por nós. E nós precisamos muitas vezes de milagres. Não é porque nós somos reformados que não cremos em milagre. Nós podemos pedir um milagre a Deus, mas mesmo que isso não aconteça, mesmo que as nossas petições não sejam realizadas, isso não pode abalar a nossa fé, isso não pode nos afastar do Senhor. Vivemos um tempo em que o título, o slogan é conquistar, o slogan é vitória, mas o nosso Deus é um Deus que muitas vezes permite que nós passemos por dificuldades, e a nossa fé não tem que estar baseada em questões de saúde, se estamos bem de saúde ou mal, se estamos bem financeiramente ou não, se nós ganhamos alguma coisa ou se perdemos alguma coisa. Na história da igreja, diversos homens tiveram perdas terríveis. O próprio Lutero passou uma dificuldade com uma filha caçula. Ele mesmo cita isso, que a sua fé foi estremecida por conta da sua filha que estava doente e faleceu. Mas esse grande homem de Deus, ele se manteve firme na fé do Senhor.
Calvino, por exemplo, ele esteve casado, e eu até lia isso com meu filho ontem. Calvino, por exemplo, ele se casou e 9 anos depois de casado ele perdeu sua esposa. Dessa união nasceu um menino, e o menino ainda morreu quando ele ainda era uma criança. O próprio Calvino, ele sofria de diversas doenças que debilitavam ele. Mas esse homem de Deus, ele não desistiu, ele se manteve firme no Senhor. Poderíamos citar homens inúmeros aqui, mesmo dentro da própria Bíblia Sagrada. Poderíamos citar aqui Elias, poderíamos citar aqui Moisés, poderíamos citar aqui Davi. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós temos que estar firmes em Cristo, independente das situações adversas, independente das situações que venham nos acontecer, boas ou ruins, temos que continuar no Senhor. E detalhe, Deus usa essa doença como uma oportunidade para que Paulo pregue o Evangelho. Talvez isso já tenha acontecido com você, se não aconteceu, vai acontecer de novo, ou melhor, se não aconteceu, vai acontecer, e se já aconteceu, pode acontecer de novo. E talvez você passe por uma situação difícil, em que você precisa de uma palavra de consolo, você precisa que alguém fale com você, mas naquele momento você encontra alguém que talvez você está conhecendo aquela pessoa na hora, talvez você nem saiba o nome dela, mas ali é uma oportunidade para você falar das boas novas de Cristo Jesus. Já ouvi casos de irmãos que estavam na cama de um hospital, esperando ali para fazer uma cirurgia, e do lado, na cama do lado, havia uma pessoa que estava aflita, angustiada, e ele puxou conversa com essa pessoa, perguntando por que ela estava daquele jeito, e ela começou a falar do desespero dela, e ali foi uma grande oportunidade para falar do Evangelho do Senhor. Irmãos, Deus trabalha, ou melhor, Deus age, ou se eu posso utilizar mais a Bíblia, Deus opera da maneira como Ele quer, do jeito como Ele quer. Deus pode criar e cria oportunidades que nós talvez não esperaríamos, jamais, para que nós ali falemos do Evangelho do Senhor. Me baseando em Paulo, preguemos a palavra, meus irmãos, em tempo e em fora de tempo. Falemos do Senhor, irmãos. Num tempo onde é falado diversas coisas, menos de Cristo, o nosso papel, como luz do mundo, como sal da terra, é sim apontar para Cristo e somente Cristo, irmãos. Somente Cristo. Continuando aqui. Os Gálatas, eles receberam Paulo como se estivesse recebendo um anjo ou o próprio Cristo, irmãos. Mas agora, por estarem contaminados com o falso evangelho dos judaizantes, eles menosprezavam o apóstolo. Vejam só, irmãos. John Stott, no seu comentário aos Gálatas, ele vai dizer que até esse trecho no capítulo 4, até o versículo 12 do capítulo 4, até aqui, Paulo está agindo como um teólogo. É Paulo teólogo que está escrevendo. A partir do versículo 12, nesse período aqui, nesse trecho aqui, agora quem está escrevendo é Paulo, o pastor. E como um pastor que ama as suas ovelhas, que busca cuidado, que tem cuidado e que busca cuidar das suas ovelhas, Paulo agora está preocupado com a atitude dos seus irmãos, com a atitude da igreja, das igrejas da Galácia. Por uma falsa heresia, melhor, por uma heresia, por um falso ensino, eles estão se afastando do pastor da igreja deles. Eles estão abrindo mão do verdadeiro evangelho. Eles estão desprezando aquele a quem Deus usou para anunciar-lhes as boas novas de Cristo. A atitude deles era de uma tal maneira para com Paulo, que ele fica preocupado e pergunta: onde está a alegria que vocês tinham por mim? Onde está a exultação que vocês tinham ao me ver? Aonde está a felicidade que vocês tinham quando eu estava presente com vocês? E ele chega aqui a exagerar aqui na sua argumentação.
Ele chega a dizer, ele chega a ser superlativo aqui. Ele diz que, se possível fosse, eles teriam arrancado até os próprios olhos deles, só para dar para Paulo. Tamanha era a preocupação e o cuidado que eles tinham com Paulo. Temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque, pensem nisso. Quando uma mentira vem vestida, uma mentira vem com roupagem de mentira, é muito fácil de nós aceitarmos ela, ou melhor, de recusarmos ela. Quando uma mentira vem com roupagem de mentira, é muito fácil de nós rejeitarmos ela. Agora, quando uma mentira vem com roupagem de verdade, é mais difícil de conseguirmos rejeitá-la. Eu conversava uma vez com uma pessoa e ela questionava a respeito de um desses pregadores conhecidos aí da mídia, desses que tem aparência de intelectuais. Eu não vou falar não, porque melhor. Ética. Que ele chega até a achar que a mulher samaritana, ela queria ter relações com Cristo. E eu conversando com essa pessoa e explicando para ela as heresias que estavam embutidas na mensagem dele, ela falou assim, mas e as coisas boas que ele faz? E as coisas boas que ele fala? E a verdade que tem nele? Mas isso aqui não é verdade? Eu disse para essa pessoa o seguinte, o problema não está nas verdades que ele conta, mas nas mentiras que estão no meio da verdade. O problema não é uma verdade contada, um problema é uma mentira no meio de duas verdades. Essa que é a maior dificuldade. E muitas vezes nós somos rejeitados, muitas vezes a palavra de Deus é rejeitada, muitas vezes homens fiéis de Deus são menosprezados, desprezados, tudo porque, do outro lado, há pessoas que têm aparência de piedade, que até falam coisas que são bonitas, afáveis aos ouvidos, que até falam algumas verdades, mas o problema é que no meio dessas mentiras, no meio dessas verdades, há uma mentira. Deixa eu usar um exemplo aqui, que até do pastor Walter, que é o seguinte, pense no seguinte, se nós tivéssemos uma caixa d'água de 5.000 litros de água pura, Bonafonte, não sei, e nessa caixa d'água de 5.000 litros de água pura, eu pingasse apenas uma gota de veneno, será que você beberia essa água? O problema não são as verdades que são contadas, o problema são as mentiras que estão no meio da verdade. Isso afasta-nos do verdadeiro evangelho. Continuando aqui. Paulo rejeitado, na terceira parte. Versículo 16 ao 18. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Vejam, o apóstolo questiona se, por ter pregado o verdadeiro evangelho, ele seria agora odiado pelos Gálatas. Os judaizantes, esses falsos apóstolos, falsos mestres, eles estavam afirmando que o que Paulo havia ensinado não era o verdadeiro evangelho. Eles estavam dizendo que Paulo era um mentiroso, Paulo era um enganador. E agora Paulo está questionando, eu que preguei a verdade a vocês, agora estou sendo tratado como um inimigo? Eu que preguei o verdadeiro evangelho a vocês, agora sou odiado por ter pregado isso? Irmãos, não tenham a falsa percepção de que só porque nós pregamos o evangelho genuíno, nós seremos aplaudidos pelo mundo. Não tenham a falsa percepção de que só porque nós fomos fiéis à palavra do Senhor, pregamos que somente Cristo, somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, somente a Deus glória, isso significa que as pessoas nos amarão. A verdade
ela confronta o ser humano. Jonas Madureira gosta de dizer o seguinte: você acha que só porque você pregou a verdade de Deus, as pessoas irão te amar? Pelo contrário, elas têm que te odiar. Porque você está dizendo que tudo que ela viveu até aquele momento foi enganação, foi mentira. Quando nós pregamos a verdade, ou melhor dizendo, quando a verdade é pregada, até amigos se tornam inimigos. Pensem nisso. Queremos ser amigos do mundo, inimigos de Deus, ou inimigos do mundo e amigos de Deus? Continuando. A intenção dos judaizantes era tomar o lugar de Paulo. Não estavam preocupados sinceramente com a igreja. Irmãos, só uma coisa aqui, só um comentário bem rápido. É muito comum encontrarmos pastores que estão preocupados com a lã das ovelhas em vez das ovelhas em si mesmo. É muito comum encontrarmos pregadores ou pseudo-pregadores e pastores ou pseudo-pastores que a preocupação deles é com o seu próprio status, com a sua própria fama, com o seu próprio renome, com a sua própria posição. Há um período em que nós estamos em que a preocupação é quem constrói a igreja maior. Estamos no período das megas igrejas. Há um período em que há uma competição de quem enche mais igrejas. Estamos com igrejas cada vez maiores e cada vez mais denominações e pastores batendo no peito e abirrogando para si próprio que ele tem a maior igreja do Brasil. Um verdadeiro servo do Senhor. Alguém que realmente foi salvo por Cristo. Alguém que é cristão genuinamente. Ele não se preocupa se é ele que vai vencer o debate do Facebook. Ele não está preocupado se é ele que vai vencer, que vai se sagrar campeão ou ganhador do debate. Ele não está preocupado em impor a sua verdade. Ele está preocupado em falar o verdadeiro evangelho do Senhor. Ele está preocupado em que aquela alma pode amanhã estar no inferno. Uma pregação conhecidíssima de Paul Washer, que é pregação chocante, ele inicia sua pregação e logo nos primeiros comentários ele diz o seguinte: a noite passada eu tive insônia, a noite passada eu não dormi, e o que tirou o meu sono foi que muitos dos que estão no nosso meio daqui a 100 anos estarão no inferno. Tenha essa preocupação, meus irmãos. Que essa seja a nossa preocupação. Não com posição. Não quando que eu vou estar aqui em cima. Não quando que eu vou alcançar tal coisa, tal status. Se vou ser eu que vou falar ou não. A nossa preocupação tem que ser em falar o evangelho para as almas perdidas. E essa alma pode ser o teu irmão que está do teu lado agora, sentado dentro de uma igreja, achando que conhece a verdade, mas ainda está longe de Cristo. Último ponto. Perdão, deixa eu só voltar um aqui. Os Gálatas, eles eram inconstantes, apegaram-se à figura de Paulo e agora apegavam-se ao carisma dos judaizantes. Coisas acontecem em que pessoas ficam mais apegadas ao líder, mais apegadas ao carisma de um grande líder, do que realmente à verdade do Senhor. E quando esse líder cai? E quando ele tem que se transferir para um outro local? Muitos se afastam. Muitos deixam de congregar junto com os irmãos. Por isso que a nossa igreja, não tem jeito, eu vou usar o nosso exemplo aqui. Por isso que a preocupação da nossa igreja é que nós tenhamos um colegiado de presbíteros. Por isso que a preocupação da nossa igreja é que nós sejamos uma igreja congregacional, para que as decisões não estejam apenas na mão de um único homem,
uma igreja genuína, uma igreja saudável, ela tem preocupação de que não seja o carisma de um pastor, não seja a qualidade da liderança de um único homem que norteie a igreja, mas que seja Cristo, seja a Escritura. Por isso que a nossa preocupação é com um presbiterato, com um sistema congregacional. Muitas igrejas têm caído, e até mesmo no meio reformado, porque elas estavam apoiadas em um único homem. Meus irmãos, que não nos apeguemos ao carisma de Paul Washer, de John Piper, de Mark Dever, de Augusto Nicodemos, ou enfim, de Franklin Ferreira, mas que nós nos apeguemos à palavra do Senhor, porque esses homens são inconstantes como também nós somos, eles são sujeitos a falhas como também nós somos. Aqui, quarto ponto, Paulo sofrendo, versículos 19 e 20. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Vejam aqui, Paulo sofreu, ele sofreu perseguições, ele foi caluniado pelos judeus, ele foi destratado por muitos, ele sofreu para que o novo nascimento dos Gálatas ocorresse. E agora, novamente, ele sofria. E é interessante que ele faz aqui, ele usa a analogia, ele usa a ilustração de uma mulher que está a ponto de dar à luz, que está grávida, está na beira do parto, e as dores que ela sente. Isso é fantástico pelo seguinte, uma mulher, quando ela está agonizando por conta das dores do parto, ela sofre ali por um período até extenso, porém, quando o bebê, quando o infante, quando a criança nasce, toda aquela dor que ela sentiu é deixada de lado. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento valeu a pena pela alegria que ela agora sente em pegar no colo o seu filho. Paulo estava sofrendo novamente para que eles voltassem para a verdade do Evangelho. Evangelho é, sim, sofrer por causa de Cristo. Mesmo muitas vezes pessoas que nós amamos sejam parentes nos acusando, gritando conosco, apontando o dedo para nós, evitando falar conosco, porque nós falamos a verdade de Deus. Mesmo assim, Cristo nos chama a sofrer, porque as dores do parto podem ser até terríveis, mas quando o Espírito Santo opera e ocorre novo nascimento, alguém é salvo pelo Senhor, a alegria, ela supera em muito o sofrimento que nós tivemos. Paulo buscava que os Gálatas alcançassem a maturidade cristã. É por isso que ele diz, até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, não é porque nós já chegamos até esse ponto que nós temos que parar aqui. Filipenses vai dizer que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para cumpri-la, ou melhor, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia do Senhor. Nós chegamos até aqui, não paremos aqui. Continuemos lutando e sofrendo até que Cristo seja totalmente formado em mim, formado em você, até alcançarmos a maturidade cristã. E última coisa aqui, para finalizarmos. Paulo não entende como os Gálatas saíram da escravidão da idolatria pagã para a escravidão do legalismo judaizante. Paulo, ele termina esse trecho perplexo, pasmo, sem entender como esses irmãos estavam se desviando do verdadeiro evangelho, voltando agora para a escravidão legalista, agora dos judaizantes. Conclusão, irmãos. Somente algumas aplicações aqui para nós. Não nos tornemos legalistas reformados. Temos que crer no verdadeiro evangelho. E compactuamos que o ensino dos reformados, o ensino da reforma protestante é sim o verdadeiro evangelho. Mas isso não pode nos levar a um legalismo, entre aspas, reformado. 2.
Devemos aproveitar as oportunidades para anunciar o verdadeiro evangelho. Novamente, irmãos, que nós peçamos a Deus que Ele nos abra os olhos, nos deixe sempre alertas para as oportunidades que nos surgem à nossa frente para falar da verdade do Senhor. Isso pode ser numa meia hora de conversa ou 5 minutos do lado de alguém sentado no banco de um ônibus. 3. Devemos nos apegar somente em Cristo e na sã doutrina. A nossa verdade tem que ser somente Cristo. Nosso fundamento tem que ser somente Cristo e somente a sã doutrina, somente a palavra de Deus. E 4º ponto, busquemos que a cada dia mais Cristo seja formado em nós. Isso não é fácil, isso não quer dizer que não teremos dores, isso não quer dizer que será de um dia para o outro, mas nós temos que lutar sim, para que todos os dias, cada vez mais, nós cresçamos e amadureçamos em Cristo e Cristo seja formado em nós. Vamos orar ao Senhor. Pai das luzes, nós te louvamos pela tua santa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de ouvirmos o teu evangelho, ouvirmos a tua palavra, Senhor. Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos guiar e possa nos iluminar, que a tua palavra nos toque e que ela nos molde cada vez mais para termos a forma de Cristo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos firmarmos somente em Ti, somente em Cristo, somente na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos.